1 Samuel capítulo 1, verso 1, vamos falar do nascimento de Samuel. Vamos falar dessa mulher espetacular que se chama Ana, que tem tanta coisa para nos ensinar, né? Não somente como uma mulher, não somente como uma mãe, mas as qualidades que ela tem como uma mulher de Deus. Dá a liberdade e direito para ensinar qualquer pessoa, né? Tanto os jovens como os homens, como as mães, como aqueles que ainda são solteiros, podem aprender com a vida dessa mulher. Capítulo 1, verso 1, diz que havia um homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma que se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e todos os seus filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isto acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia na casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentada numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, hoje pensei especificamente nessa palavra por ser o Dia das Mães, e até porque Ana é uma mulher, como eu disse aqui, que tem exemplo de vida. A forma dela viver, né, é uma forma que nos influencia, e os seus princípios de conseguir o milagre servem para todos, independendo se você é mulher, se você é mãe, se é pai, se é solteiro, se é jovem, se é idoso. Os princípios dela são mesmos diante de Deus que ela adota. A história de um homem que tinha duas mulheres, né? Naquele tempo, pastor, pode ter duas mulheres? Naquele tempo podia, aliás no Oriente até hoje pode, né? Se você tiver posse, puder sustentar as duas, né? Não é fácil sustentar uma, imagina sustentar duas, né? E os camaradas lá, ainda alguns ou outros ainda tem. Mas isso mostra que não era salutar, né? Ver que havia uma contenda entre elas. Imagine, né? Duas mulheres dentro da mesma casa, que confusão não era,
né? O Cana lá, coitado, ele estava louco da vida, não sabia o que fazer, não sabia se agradava uma, agradava a outra. Uma tinha filho, a outra não tinha. Isso em Israel, o fato de a mulher não poder gerar, era um motivo para o divórcio. Então nas leis de Moisés, ou seja, nas leis que foram escritas, o fato da mulher não poder dar um herdeiro, dar um filho, dava ao marido o direito de dar-lhe a carta de divórcio, dizer, você está livre, né, não está mais casada, né, porque você não pôde me dar um herdeiro. E Ana não podia dar esse herdeiro. A outra, que era a Penina, tinha vários filhos, porém a Ana não conseguia gerar. Isso a incomodava, né? Incomodava porque ela queria agradar o seu marido. Mas o marido amava tanto ela, que chegou a dizer, dava a porção dobrada, né? No tempo do sacerdócio, no tempo de fazer os sacrifícios, ele dava porção para um, porção para outra, né? Porção era o meio de agradar a Deus, para sacrificar, eram as ofertas, eram presentes, né? Eram comidas, né? Era às vezes até dinheiro. E para Ana ele amava tanto que ele dava o dobro. Era sozinha para tentar recompensar, porque via que seu coração nessa época sempre ficava triste e amargurado. E a outra, a Penina, acho que percebia que o marido gostava mais da Ana, então instigava, né? Devia de provocar ela o tempo todo. Disse, Deus esqueceu de você, você é estéril, você não pode gerar, você é uma pessoa morta, não vai ter semente, não vai ter um herdeiro. E aquilo trazia uma profunda amargura no coração dessa moça, porque não conseguia gerar o filho. E então aí nós vemos que houve um momento que ela entra diante do Senhor para poder pedir a Deus a bênção, e Deus se lembra dela. O que nós podemos aprender, né, com a vida dessa mulher? Uma mulher que tem um coração de mãe, não é mãe ainda, mas já tem um coração de mãe. Uma mulher que tem um grande amor pelas coisas de Deus, tem uma grande fé na presença de Deus. Primeira coisa que eu diria que nós podemos aprender esta manhã com essa mulher é o fato da sua esperança nunca morrer. Ela tem uma esperança em Deus. Irmãos, a esperança é uma coisa que nos mantém acesos, nos mantém vivo, né? Enquanto você tem esperança, você está lutando. Davi teve um dos filhos com Betseba, fruto do pecado até então, e aquela criança nasceu doente e estava à beira da morte. E Davi se trancou num quarto e ficou ali em oração e jejum. Não comia, não bebia, não se lavava, e as pessoas muito preocupadas com ele, e oravam e pediam, mas ele não saía do quarto, pedindo a Deus misericórdia da vida daquela criança. Mas Deus levou aquela criança. Não era a bênção do Senhor, não estava naquele relacionamento, não era daquela maneira, e Deus levou aquela criança. E quando levou, ele saiu do quarto, né? E os seus servos, todo mundo ficou apavorado. Que será? Ele é o rei, que será que vai acontecer agora, né? Porque agora a criança morreu, quem sabe ele vai sair dali chutando, batendo, quebrando, né? E ele surpreende a todo quando ele diz: enquanto ela estava viva, havia esperança. Ou seja, ele estava lutando em oração, ele estava buscando, porque havia uma esperança. E esperança, irmãos, é a última coisa que tem que morrer na nossa vida. Essa é uma frase que você já ouviu aí fora, mas ela tem bem voltada dentro dos contextos bíblicos, porque a esperança do justo não morre. A esperança do justo, ela está sempre viva, ela é eterna. Ela sabe que uma hora Deus vai se manifestar. Diz que ela fez um voto, entrou no templo e fez um voto ao Senhor, dizendo: se deres a humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 1 Samuel 1:11. A esperança que ela tem de entrar no templo e fazer um voto diante de Deus, votar diante de Deus, dizer: Senhor, eu tenho tanta vontade de ter um filho, eu já tentei tantas coisas, não conseguimos, mas se o Senhor me der, não vai nem ficar comigo, eu vou entregar na tua obra. Ele vai ser um nazireu, né? Que é quando eu nasci, eles davam um nome nazireu, que era uma criança consagrada, onde não passava navalha no cabelo e nem na barba. Sansão era também um nazireu, né? Fruto também da bênção de Deus, era consagrado ao Senhor. E o Samuel também, sem nascer, ela já estava consagrando, só pelo fato de dizer: eu tive um filho, não vai ficar comigo, mas eu vou dar para o Senhor, mas me dá essa graça. Isso mostra o quanto essa mulher tinha esperança nas coisas que viriam, queridos. Quando chega a calamidade, tem um texto aqui de Provérbios 14:32 que diz: quando chega a calamidade,
os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram esperança. Sabe, quando é um momento de destruição, é um momento de dor, é nessa hora que você vê a diferença na balança daquele que é justo, daquele que não é, daquele que tem Deus, daquele que não tem. O que não tem Deus, ele fica em desespero, ele grita, ele é uma coisa horrível, né? E não quero morrer, né? É uma cena terrível. O homem e a mulher que tem Deus, ele espera no Senhor, porque a esperança dele está no Senhor. A esperança dele está no porvir, a esperança dele está na eternidade. A esperança dele sabe que na eternidade não acaba, a eternidade continua ao lado do Senhor. Que na eternidade ele tem um pai o esperando, que na eternidade ele tem uma casa celestial esperando, que na eternidade ele vai ter uma vida eterna ao lado de Deus. Então ele não se abate, até mesmo diante da dor, da calamidade, ele sabe que tem um Deus que vai estar ali para consolá-lo, para segurá-lo e recebê-lo. Também em 1 Tessalonicenses 4,13, quem quiser acompanhar, diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Está falando exatamente da eternidade, da esperança que nós devemos ter na eternidade, da esperança que nós temos que ter diante de Deus. Eu me lembro que minha mãe, um pouquinho antes de passar para a eternidade, né, talvez algumas horas, né, ela ainda estava falando de Deus, ainda estava orando, né, estava pedindo para a gente orar por ela, estava cercado do lado dos filhos dela, mas a esperança dela estava no Senhor, em poder crer que receberia, né, o galardão, que encontraria o Senhor na sua vida. E às vezes, irmãos, nós ficamos, né, nós entramos na tentação do mundo, esquecemos que temos um Deus a quem nós devemos esperar todas as coisas. Essa mulher é um exemplo de esperança, que mesmo ela sendo massacrada, sendo humilhada, vendo que não havia possibilidades, que já tinha tentado tantas coisas, ela não desiste, ela vai até o final. Ela continua perseguindo o seu filho, ela continua orando, pedindo a Deus, ela faz um voto ao Senhor, ela se consagra, a esperança dentro dela está viva. Há uma chama queimando no seu coração, para esperar a bênção de Deus. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Quantas pessoas param no meio do caminho? Quantas mães, quantos pais, quantos jovens, quantas pessoas se entregam no meio do caminho e não continuam? Sabe, a esperança tem que ser uma marca na tua vida. A esperança tem que ser uma marca na vida do cristão. Posso ouvir um amém nesta manhã, em nome de Jesus? Sabe, irmãos, a esperança tem que estar no teu coração, queimando. Segunda marca que eu vejo na vida dessa mulher é: quando precisa chorar, ela vai à presença do Senhor. Quantas vezes a gente chora, né? Chora para o homem, chora para a mulher, chora para o vizinho, chora para as pessoas na rua. Ela chorava, mas ela chorava na presença de Deus. Eu acho que eu chego à conclusão que esse é um dos textos mais fortes, que Deus se compadece, não apenas do choro que cai dos nossos olhos, mas do choro que cai do nosso coração. Eu posso afirmar diante da palavra de Deus que se há uma hora que Deus escuta a nossa oração, é a hora que nós choramos de coração, é a hora que nós choramos de desespero. Esse é o momento que Deus olha para você, esse é o momento que Deus para tudo e carrega as tuas lágrimas ali e pega as tuas lágrimas. E essa mulher, ela entra no templo e ela começa a chorar na presença de Deus. Chorar porque está sendo humilhada, porque não vê uma resposta, tem esperança, não sabe quando vai acontecer, mas sabe que Deus pode fazer. Diz em versículo 10, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Quantos fazemos aos contrário, né? Quantos de nós que no momento do choro, da amargura, proferimos palavras de maldição, palavras profanas, murmurações, passamos a murmurar, a falar, ó vida, ó céus, né? Como tinha aquele desenho da hiena, né? Eu acho que vocês não ouviram, não participaram, só os mais velhos, né? Que falavam, ó dia, ó céus, né? Coisa chata, né? Não fazia outra coisa, não sei fazer isso, né? E há muita gente que é assim,
que fica o dia todo falando: ó dia, ó céus, ó Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não muda nada. Meu irmão, você tem que olhar para a vida dessa mulher como exemplo. Um exemplo de humilhação, de dor. Todos nós passamos por momentos de dores na vida. O caminho da dor, o caminho da humilhação, ela não é ocultada ao justo. O justo vai passar também por momentos como esse. Às vezes a gente fala: não, agora você está em Deus, acabou a humilhação, acabou a dor. Engano seu. Você vai passar por momentos de dor, vai passar por momentos de humilhação. A única diferença é que agora você tem uma esperança. A diferença é que você tem uma esperança que no caminho da dor e o caminho apertado que você vai passar, você tem um Deus que olha por você. Você tem um Deus que está com os braços soltos para te socorrer. Você tem um Deus que tem ouvido para ouvir a tua oração. Tu tem um Deus que na hora que você precisar, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Será que você pode celebrar a Deus se você crê nisso? Aleluia! A Bíblia cita um exemplo também muito parecido. Por isso que eu digo que eu acho que esse é o momento que Deus olha para a gente com muito carinho, quando nosso coração está em amargura. Lá no livro, fugiu aqui, 2 Reis, capítulo 20, verso 1, 3, 5 e 6, são 4 versículos, eu recortei aqui para não ficar muito grande. Fala da história do rei Ezequias. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Já pensou, meu irmão? Essa palavra veio de Deus. Deus falou para o profeta Isaías e disse: vai para o rei Ezequias e fala para ele, põe em ordem a casa dele, porque ele vai morrer. Isso, abrindo-se um parênteses, irmãos, todos nós temos que estar preparados. Aquele que é pai, aquele que é mãe, a gente também tem que pensar nesse momento. Se você tem filho, você tem uma família, onde estão os teus documentos? Onde estão os teus documentos? Você tem que deixar numa pastinha separada, num lugar separado. Você não sabe o momento. Pô, pastor, eu vim na igreja, estou ouvindo um negócio desse, meu irmão. Tu é salvo, tu vai para a glória. Tu vai para a glória, fica tranquilo aí, Mas você também tem que pensar na terra. Tem que pensar na terra. As tuas dívidas que você faz, quem que vai pagar? Tem seguro para isso? Você não vai ser, sua mulher vai ficar lá que nem a mulher do profeta lá que nós pregamos outro dia lá, tem que vir aqui pedir azeite, oração para vender azeite na porta da igreja e pagar as dívidas aí, A gente tem que pensar no dia de amanhã. E o profeta deu essa palavra para o rei: põe em ordem a tua casa, tua vida espiritual. Quantas pessoas com uma vida errada, fazendo um monte de coisas erradas. E se Deus te chama de uma hora para outra, como é que é? Se é hoje a prestação de conta, sobe. Aí diz: eu estou devendo, eu preciso pagar primeiro, só posso subir. Não, sobe do jeito que você está. Aí diz: meu Deus, vai chegar no céu lá, quando entrar, o joelho já fica batendo assim um no outro, Ai, estou devendo. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem. Ele disse: tu morrerás. Falou para o rei. E aí, olha a reação do rei. E aí ele faz uma oração dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Volte, aí o profeta, eu pulei aqui os versículos. O profeta está descendo a escadaria, Deus fala para ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos de vida. Meu Deus, hein? Deus ouve, meu irmão. Agora, como é que Deus falou que ia fazer, mas depois viu o quebrantamento do coração daquele homem? Deus se compadeceu pela forma como ele se quebrantou, se humilhou, e Deus acrescentou 15 anos de vida. Agora, esses 15 anos de vida também não foram bons. Eu não vou entrar nisso porque não é o foco da mensagem. Mas ele teve muita dificuldade. Foram 15 anos de invasão. Os inimigos roubaram a casa de Deus. De repente teria sido melhor ele ter ido naquele momento. Sairia mais honrado.
A gente pede coisas a Deus que de repente temos que confiar que Deus está no controle. Eu sempre digo para todo mundo, eu não peço um minuto a mais do que aquele que Deus programou na minha vida aqui na terra. Eu quero viver exatamente o que Deus programou. Ora ao Senhor, né? O Senhor pastor, não, podia dizer um monte de coisa a Deus, mas eu quero viver exatamente o tempo que Deus programou, nem um minuto a mais. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita na nossa vida, meu irmão. A nossa vontade é perigosa. Aprende-se com Ana que ela crê, ela ora, ela vai buscar diante de Deus. Terceira coisa que nós podemos aprender com a vida dessa mulher é que ela não se intimida com a adversidade. Está lá a rival dela, né? Humilhando ela. Está lá a rival dela escarnecendo, zombando, dia e noite ouvindo a outra do outro lado com as crianças, né? Passando para ali e para cá, né? Fazendo aquelas caretas, né? Mostrando a língua, zombando, humilhando. Ela diz: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, sempre, todo momento, a fim de irritá-la, né? Você já irritou alguém? Quem já irritou alguém? Levanta a mão aqui. Tem um monte de gente que levantou a mão. Você nunca irritou ninguém? Meu irmão, eu era terrível, né? Só a graça de Deus, né? Outro dia eu preguei aqui na igreja, nem vi a igreja grande culto à noite, e o meu irmão estava aqui, né? Eu nem vi ele, entrou, ficou quietinho ali. Aí eu estava contando um pouco da minha vida. Aí ele disse assim: se não tivesse tanta gente na igreja, eu ia ficar de pé e dizer: é verdade, eu conheci ele. É verdade o que ele está falando. Você nunca irritou ninguém? Quem já irritou alguém? Levanta a mão aí. Opa! Quem já foi irritado por alguém? Levanta a mão. O que é melhor, é irritar ou ser irritado? Irritar é melhor, né? Quando alguém te irrita, né? Estava numa festa ontem, alguém falou alguma coisa, a pessoa ficou irritada, saiu andando. Tchau, estou indo embora. Não, calma, vamos contar parabéns. Não, tchau, foi embora. Ficou irritada. Agora quando você irrita, você gosta, né? Você dá corda, né? Você já irritou um cachorro? Né? Eu tinha um cachorro que ele era até manso, mas ele, quando pegava o osso, o cachorro se transforma, né? Aí eu ia lá e ficava perto dele assim, querendo tirar o osso dele, né? Aí ele mostrava aqueles dentes. Aí eu tentava pegar o osso, aí eu punha um cabo de vassoura para mexer no osso dele, né? Às vezes ele atacava o cabo de vassoura, mordia, né? Estava irritando o cachorro, né? O ser humano sempre irrita também. Aquela mulher era irritada, a outra o dia todo, continuamente, cutucando ela, mexendo, humilhando, mexendo as suas emoções, o tempo todo, né? Perturbando ela. Agora, ela não se intimida com a adversidade, ela não se intimida com a provocação, ela não se intimida, queridos, com a humilhação que ela está passando. Isso é um exemplo para mim, isso é um exemplo para você. Quanta gente se irrita lá, está no trabalho, ô crente, leva na esportiva, tem crente que fica irritada, né? Sangue de Jesus tem poder. Ô crente, vou fazer uma macumbinha aqui, né? Sangue de Jesus tem poder, está amarrado, né? Leva na esportiva, irmão, ora só no secreto, pelaquela vida. Quem sabe amanhã depois ele está servindo ao Senhor. Eu trabalhei num lugar que o camarada não gostava de crente, um dos funcionários lá, né? Aí eu me comportei, fiquei na minha, nem fui falar de Jesus. Ele disse: eu não gosto de crente, não vem com papo de Jesus não. Fiquei na minha, né? Falava com ele: oi, tudo bem, tá? Como é que tá, mano? Falar nada do evangelho, que falar, a pessoa logo já te cortou. Quando viu tu entrar, sabe o que é crente? Já... Fiquei na minha, né? Aí um dia, conversando para cá, conversando para lá, ele ouviu falar de que a gente ia jogar bola. Ele falou: você joga bola? Eu sou daqui da cidade, tenho conhecimento. Não, tem, vamos lá jogar com o pessoal. Aí levei para jogar com o pessoal da igreja, né? Devia te escandalizar naquela época já, né? Aí foi, jogou, aí alguém, outra pessoa que não era eu, convidou ele: você não quer ir na igreja? Ah, não, tá, deu uma desculpa, ficou meio constrangido, né? Mas aí ele começou a jogar bola com o pessoal e começou a fazer amizade, e uma hora veio na igreja. Aí veio na igreja, se converteu, se tornou um servo de Deus, se tornou um músico, né? Mudou para a cidade, casou. Hoje ele é pastor em Boston, nos Estados Unidos. Abriu uma igreja, o nome da igreja é Igreja Batista Peniel. Ligou para mim e disse: pastor, eu queria pôr em homenagem a minha primeira igreja que eu tive, e o meu primeiro pastor, Igreja Batista Peniel. Deus faz as obras, irmãos. Agora, você não tem que ficar preocupado porque alguém está te humilhando, seja no serviço, seja na vizinhança, seja um parente, seja um amigo.
Eu não aguento mais aquela pessoa. Irmão, descansa em Deus. Não fica nervoso não fica irritado. Põe diante do Senhor. Essa mulher era provocada constantemente, mas ela permanecia o quê? Em oração. Permanecer na presença de Deus, não deixava que aquilo subisse no coração, que a irritação tomasse ela. Tem tanta gente que fica irritada, diz, eu vou deixar tudo, eu não vou mais para a igreja, eu não aguento mais o escárnio, eu não aguento mais a provocação. Fica na tua. Quando eu era pequenininho, eu gostava de jogar bola, morava aqui próximo, e no domingo minha mãe queria que eu fosse na igreja. Não, você tem que ir na igreja. Eu falei, eu quero jogar bola. Não, você tem que ir na igreja. E eu não entendia porque eu tinha que ir na igreja. E aí até domingo ia ter aqueles campeonatos cheio de times para jogar. E eu saía assim, eu morava do lado do campo, saía assim para ir para a igreja, todo arrumadinho, com a Bíblia debaixo da mão, né? Debaixo da mão. Aí quando eu passava, os meninos do campo gritavam, aí crente, vai para a igreja, aí quebra santo. Nossa, aquilo me irritava. Eu ficava louco da vida, eu queria chutar os meus irmãos, eu queria bater nos meus irmãos, eu ficava louco da vida por causa daquilo. Mas sabe, você ia, Deus ministrava no teu coração na igreja, você voltava alegre, voltava contente. Com o passar do tempo, quantos amigos eu não tenho na igreja servindo ao Senhor? Quantos que já se perderam aí, se jogaram? Não tem mais ninguém. E quantos se converteram, estão servindo a Deus? Eu falei, puxa, eu estava no caminho certo e não sabia. Deus estava me levando pelo caminho verdadeiro e eu não tinha nem ideia, porque eu estava sendo irritado. Quantas vezes você está sendo irritado por alguém, humilhado por alguém, mas você está no caminho certo? Não sai do caminho por causa da irritação, não sai do caminho por causa da gozação, não sai do caminho porque alguém está contrariando você. Amanhã essa pessoa pode estar no mesmo caminho do que você. Quarta coisa que eu aprendo com essa mulher, ela acreditava em um Deus que fazia o impossível. Meu irmão, o cristão, ele é louco porque ele acredita nas coisas impossíveis. O cristão é meio louco porque ele acredita em coisas que ninguém vê. Vou dizer mais, o cristão é meio louco porque ele acredita em coisas que nem existem. Coisas que nem existem, não está existindo, ele acredita, ele crê. E ela fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação que eu estou passando, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de mim, da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor. É quase impossível a mulher ter aquela filha, mas ela acredita. E vai mais, ela faz um voto ainda, diz, descreve o voto como vai ser diante de Deus, se o Senhor der um filho para ela. Então, você precisa acreditar, queridos, que as coisas impossíveis podem acontecer. Mas isso não acontece. Pode acontecer, Deus pode chamar a existência. Há um moço da nossa igreja, que ele trabalhava em São Paulo, já há muito tempo, numa empresa muito boa, multinacional, mas só ele não tinha vida social, nem vida na igreja. Trabalhava muito, chegava em casa 10 da noite, 11 da noite. E um dia ele foi se enchendo e começou a mandar currículos para outro lugar. E pediu a demissão. E aí, ficou aguardando o tempo dele para sair. E de repente aconteceu uma coisa que dificilmente acontece. Um diretor da empresa ligou para ele, de São Paulo. Disse, eu quero saber por que você está saindo. Aí ele falou assim, eu estou saindo porque eu preciso ter vida com a minha família. E eu sou cristão, eu quero ter uma vida na minha igreja, eu quero ir para o culto, não posso ir. Eu chego muito tarde em casa. Ele falou, mas é esse o motivo? É, esse é o motivo. E quanto você vai ganhar na outra empresa? Aí falou, né? Ia ganhar até um pouco menos. Ele falou assim, me dá uma semana que eu vou pensar. Uma semana depois, aquele diretor ligou para ele e disse assim, olha, eu estou aumentando o teu salário, estou diminuindo o teu tempo de serviço, e você vai trabalhar na tua cidade agora. Eu estou criando um cargo que nunca existiu na cidade de Santos. E você vai trabalhar na cidade de Santos para poder ir para a tua igreja e para poder ficar com a tua família. Irmãos, Deus é o Deus do impossível. Será que você pode celebrar a Deus? Aleluia! E eu estou falando de uma empresa muito grande. O diretor não vai se preocupar com um funcionário de tão grande que ela é, que não só no Brasil, mas no mundo todo. Ligou exclusivamente para ele, para dizer, não, eu estou criando um cargo para você ficar e trabalhar na tua cidade. Deus é o Deus do impossível, meu irmão. Ana acredita nisso. Sua esperança não morre. Ela acredita que o Deus pode fazer uma coisa que não existe. Pode criar, pode dar um jeito, Ele é o dono da vida. Ele pode abrir a madre dela, pode fazer com que ela pudesse gerar. E ela está fazendo ao Senhor um voto.
Salmo 121 diz: levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Não vejo nada, mas Deus é o teu socorro, que pode realizar na tua vida as bênçãos do Senhor. Aprendo com essa mulher mais uma coisa: ela é injustiçada, mas não se abate. Ela é caluniada, mas não se abate. Meu irmão, quem aqui dentro gosta que fale mal de você? Levanta a mão. Ninguém? Quem fica contente que estão falando mal de mim? Ninguém. Quem gosta que uma pessoa conte uma mentira de você? Olha, aquele fulano lá. Então, deixa eu te dizer. Quem gosta? Ninguém gosta. A mulher está sendo caluniada, está sendo injustiçada. Quem gosta de dentro da igreja que alguém dentro da igreja fale mal de você? Ô pastor, tem isso? E como tem, né? Como diz um amigo meu, os fofoqueiros de plantão, né? Quem gosta? Estou dentro da igreja, mas dentro da igreja estão falando de mim. Estão falando de você. Você já viu quanta gente abandona o Senhor porque alguém falou dela dentro da igreja? Quanta gente está em casa: eu não vou ficar na minha casa, não quer mais servir ao Senhor porque dentro da igreja alguém falou. Essa mulher está dentro da igreja. Olha o versículo 13. Ana orava silenciosamente com seus lábios, e os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli, quem era Eli? Era o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote maior, o presidente da obra, o presidente da igreja, pensou que ela estivesse embriagada. Essa mulher, você tem vergonha? Quando ela chegou perto dela: você tem vergonha? Essa hora do dia você está bebendo? Tu não tem vergonha, mulher? Está bebendo? Julgou ela, pensou mal. Quantos de nós se abatem com situações como essa? Além de ser injustiça, além de ser humilhada, sendo escarnecida, não tem um ambiente próprio na sua casa, agora vem para a igreja, lugar de conforto, lugar de oração, ela está orando e é julgada pela maneira que ela está orando. Qual é o problema dela mexer a boca, né? E não sair voz? A religiosidade, meu irmão, como é perigoso isso. A mulher está lá orando, está mexendo a boca, não está saindo som. Aí o sacerdote está só de olho, porque ele não foi orar também, né? A gente pode pegar uma outra menção, porque não foi buscar Deus. Está olhando o que a outra está orando. Tá lá. Aí ele disse: essa mulher está bêbada, está abrindo a boca, mexendo a boca, não sai som nenhum. Essa hora do dia, de manhã, julgada. No entanto, ela não se abate, ela continua buscando a Deus, ela continua orando. Ela diz: não julgue a tua serva uma vadia. Eu estou aqui em amargura de alma, despejando de Deus, derramando a minha alma diante de Deus, chorando diante de Deus. Ela não se abate, meu irmão. Por que nós nos abatemos? O que está faltando na nossa vida que se abate com coisas pequenas, que se abate porque um fala, se abate porque o outro diz, se abate porque o outro comenta, às vezes nem comentou, aquilo veio do inferno, chegou na tua casa, você ouve a voz do inferno, não é verdade? Ouve a voz do inferno, às vezes o irmão nem falou, alguém maldoso lá, o diabo soprou no ouvido de alguém escutou uma voz, um som, entendeu errado. Comunicação é uma coisa terrível. Eu já chorei pelo irmão, já disse aqui, eu disse em outro culto, que eu já chorei pelo irmão, já falei para ele: quando tu morrer, eu não choro mais. Porque deram a notícia que ele morreu. Tinha uma pessoa, um parente de uma irmã da igreja que estava doente. E tinha um irmão da igreja que sofreu um acidente e estava internado. E eu estava trabalhando e alguém chegou no meu escritório quando eu trabalhava e falou assim: ó, morreu um irmão da igreja. Quem era o irmão da igreja? A igreja pequenininha, nossa igreja era pequenininha, não tinha outras igrejas. Quem era o irmão da igreja que estava internado? Era aquele irmão. Você está brincando, rapaz novo, solteiro. Aí a gente chorou muito. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim: vai na casa dele lá amparar a família. Eu estava trabalhando, não podia sair, né? Na época eu trabalhava secularmente. Ela foi.
Quando ela chegou lá, o pessoal tudo vendo televisão, jogando travesseiro, dando risada, né? Aí ela disse, meu Deus, tem uma coisa errada aqui, né? Não tinha celular naquela época, né? Não tinha telefone, né? Não tinha como se comunicar. Disse, tem alguma coisa errada, não é possível. O pessoal aqui, em vez de chorar, tá tudo dando risada. E eu peguei uns outros irmãos, fomos lá pro cemitério, lá pro necrotério, para receber o corpo, né? Para ver o que tinha acontecido, né? Aí quando a gente chega na frente do Hospital São José, o irmão aparece na sacada. Ô pessoal, graça e paz, né? Tô saindo, tive alta. Meu Deus, né? A gente não sabia se a gente corria, se a gente ficava alegre, saía correndo. Que desespero, o cara tá vivo. Teve um irmãozinho que gritou, ele tá vivo. Aí eu falei para ele, olha, eu já chorei muito por você. Quando você morrer eu tô livre, não preciso chorar mais não, né? Se eu fizer teu enterro eu vou contar essa história. Por quê? Fruto de uma comunicação falsa, errada, não verdadeira. E quanta gente toma decisão em cima disso. Quanta gente perde a bênção de Deus. É isso que eu quero focar um pouquinho nesse momento. Quanta gente perde as bênçãos de Deus porque veio uma comunicação errada e você ouviu e aquilo abateu o teu coração, e aí você desiste da obra do Senhor porque alguém te comunicou algo errado, que não é verdadeiro. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus que aquilo não abateu o coração daquela mulher. Porque se abatesse, ela disse, eu vou embora dessa igreja também. Nem aqui eu tenho paz. Não tenho paz na minha casa, agora não tenho paz na igreja. Vou ficar por aí. Ah, se ela tomasse essa decisão, eu não contaria essa história hoje, nessa manhã. Mas graças a Deus que ela aguentou firme. Ela segurou aquela batata quente, aquela pressão, né? Aquele tapa na cara, dolorido também, que vinha de um sacerdote. E contou e disse, meu coração está amargurado. E eu estou aqui despejando a minha alma diante de Deus, para que Deus tenha misericórdia de mim. Meu irmão querido, como nós precisamos estar firme no Senhor. Nós não sabemos de onde vem o ataque. Nós não sabemos que hora o inimigo prepara. Uma coisa é certa, sempre próximo da grande bênção de Deus, existe um grande ataque de Satanás. Parece que o inimigo percebe que você está muito perto da bênção. Ele percebe que você está tocando na bênção de Deus. E aí ele vem um pouco antes. Ele tenta te jogar fora e te lançar. E eu fico pensando, quantos ele não consegue fazer isso? Em quantos ele não consegue desanimar? Quantas pessoas chegaram tão perto de serem abençoadas e ouvir alguma coisa, ou alguém falou alguma coisa, ou veio algum ato, alguma cena, alguma coisa aconteceu, e você tirou os olhos da bênção do Senhor. Pedro estava andando sobre as águas, até que ele viu, ou alguém gritou, olha o vento, olha a tempestade, e diz que ele andava sobre as águas, olhando para Jesus. E quando você anda olhando para Jesus, você passa pelas adversidades em tempestade. Quando você tira os olhos de Jesus, você afunda. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar, queridos, a afundar. Última coisa que eu aprendo com essa mulher: no tempo certo de Deus, no tempo certo, Deus se lembra dos que clamam a Ele. A mulher, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Meu irmão, quando você clama ao Senhor, quando você tem aliança com Deus, quando você vive na presença de Deus, há um tempo que Deus se lembrará de você. Quando você se derrama diante da sua face, Deus vem no tempo certo sobre a sua vida. O próprio Jesus tem uma passagem que, na morte, na crucificação, um dos ladrões que estava à direita disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu garanto a você que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mesmo no momento da dor, meu irmão, Deus vai se lembrar de você. Ele deixou essa palavra e aquela mulher tomou posse. Deus se lembrou de mim. Deus se lembrou de mim. Eu não sei as lutas que você passa, as mães que estão presentes aqui como sofrem,
ou como sofreram, tá? Pessoas, pais também sofrem, jovens também sofrem com a vida dos seus pais. Tudo que eu posso dizer para você nessa manhã: caminha com o Senhor. Olha para o exemplo dessa mulher. Fica na presença de Deus, caminha. Há um tempo que Deus se lembrará de você. Há um tempo que você poderá levantar a tua voz e dizer: hoje Deus se lembrou de mim, né? Como diz aí, há um dia que você poderá cantar o cântico da vitória e dizer: hoje Deus se lembrou de mim. Aleluia, queridos, amém? Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Termino dizendo para você: há um tempo que Deus se lembrará de você. Permaneça. Hoje pode estar doendo, amanhã pode doer também. Pode passar humilhação. A hora que você passar por humilhação, seja hoje, seja amanhã, lembre-se: Deus se lembrará de você. Há um tempo que Deus se lembrará de você. Deus abençoe.